Vocês estão vendo agora lá no telão, junto com a Thaís Arbex, o Creomar de Souza, cientista político, especialista, analista de risco. Creomar, é um prazer imenso tê-lo aqui na nossa estreia, Creomar. Mas vamos apertá-lo um pouquinho. Essa última frase na reportagem que nós vimos da Juliana é muito reveladora. Os deputados, e eles são os representantes do povo, muitas vezes as pessoas esquecem isso, né? Vou olhar para lá que eu fico olhando direto para o Creomar. As pessoas esquecem que o deputado é o representante do povo. E a frase, eles são pragmáticos, eles olham qual é o vento, quem é que puxa votos que permitam que eles formem a sua força, que são bancadas nutridas. O Legislativo brasileiro tem extraordinárias prerrogativas. Bolsonaro sai melhor ou, ao contrário, ainda mais refém dessas novas bancadas que a gente registrou? William, primeiro de tudo, boa noite. Um prazer estar na estreia do seu novo programa com uma bancada composta de profissionais tão qualificados como esses que estão aqui conosco. Bem, eu creio que tem duas formas da gente encarar esse processo. Na verdade, é melhor mudar a analogia. Imaginemos uma engrenagem, William. Engrenagem de um relógio. Esse relógio se alimenta, por um lado, dos dentes que envolvem a própria campanha e os interesses eleitorais do presidente Bolsonaro e, de outro, dos parlamentares que querem construir o seu próprio retorno para o Congresso Nacional e, de outro lado, alimentar suas estruturas de poder nos estados. E isso vai se consolidando. A partir deste elemento, para responder sua pergunta de maneira muito direta, o que nós temos é a leitura do sistema político ao final da janela partidária, no dia de hoje, com a fotografia que temos hoje, é de que, para estes parlamentares, que são sim representantes do povo, mas têm as suas próprias agendas em termos de consolidação de poder político, Bolsonaro é a melhor aposta. Se isto vai resultar em uma lógica em que estes deputados serão reconduzidos ao Congresso e o presidente Bolsonaro será reeleito, essa pergunta eu não tenho como responder hoje. Mas a pergunta é ótima. Mas a pergunta é ótima. Não, desculpa. É uma tremenda provocação aos analistas políticos, a Raquel, a minha, a todos nós. Caio, essa é uma grande provocação. Vamos lá. Vamos lá. Eu não desconsidero o fato do Bolsonaro ser governo e, portanto, causar uma atração natural do Congresso Nacional para eles, justamente para irrigar recursos, porque o governo dá mais instrumentos para esses parlamentares alimentarem as suas bases eleitorais e, consequentemente, aumentarem a chance de sobrevivência política deles, porque é disso que se trata. Mas eu não minimizo o fato do Bolsonaro ter ganhado essa. Né? Se o Bolsonaro tivesse reduzido a base, a gente já está falando aqui que ele perdeu. Daí o Bolsonaro amplia a base, a gente está falando que ele não ganhou. Né? Raquel. William, é inegável que o partido dele ficou maior, assim. Eu acho que não dá para brigar com os números, os partidos certo? que compõem o núcleo do governo e o eixo central da reeleição. Exato. É um exército que vai estar na rua. E para eles é muito mais interessante eles ganharem, que o Bolsonaro ganhe, porque eles compraram na baixa, como a gente diz com fonte, assim, né? Que eles começaram desde o começo com o Bolsonaro, do que o Lula ganhe. Isso não quer dizer que o Lula ganhou, que esses partidos migrem, que os deputados vão fazer seus acordos. Mas, evidentemente, hoje, essa turma torce para o Bolsonaro e vai fazer campanha para o Bolsonaro. Posso, William? Pode, claro. A base dele ficou maior. Agora, o que me impressiona muito é essa metamorfose do presidente para a volta do que ele sempre foi. É bom a gente olhar, às vezes, um pouco para trás, né, William? Ele se elegeu como a nova política, mesmo estando há anos no Congresso, com uma roupagem toda liberal. Fez muita falta para ele no começo do governo, uma base, não quis dividir ministério, era todo um discurso, né, de uma nova política. E agora vai tudo mudando, ele entra no partido e ele vai caminhando para aquela mesma política que a gente sempre conheceu. Eu percebi tua cutucada no Caio, que não é um defensor, ele sempre ressalta esse aspecto fundamental, que é a política como ela é, dominada pelos interesses imediatos. Gostei muito da metáfora, da analogia que vou até imitar um pouco o Creomar, das engrenagens. Às vezes, Creomar, quando a gente pensa em engrenagens, elas apertam quem está no meio delas, né? Não sei se um ou outro se sentirá, digamos, moído por essas engrenagens, mas eu não quero seguir adiante aí com esse tipo de analogia. Eu queria passar a palavra à Thaís. Foi excelente a provocação do Creomar, Thaís. Como é que você reage?
Foi excelente, William. Tem alguns aspectos que eu acho bastante interessante se a gente olhar só para o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, que é como Valdemar da Costa Neto vai conseguir repartir esse fundo, os recursos, de modo a fazer uma boa campanha para o Palácio do Planalto e também garantir que ele mantenha essa base forte ali no Congresso Nacional. Conseguir esses recursos. Acho que a partir de agora a gente vai começar a olhar essa próxima etapa, porque disse lá no começo que todos esses partidos, eles estão saindo de uma largada bastante larga, né, com muitos deputados. E o objetivo lá em outubro vai ser, no mínimo, eleger o mesmo número. Ou aumentar, Agora, claro. Creumar, você levantou a pergunta, você vai responder, né? A pergunta, lembrando, a sua pergunta brutalmente resumida é a seguinte. Bom, precisamos saber se esse reforço leva ele à reeleição. Leva? Então, William, me parece que um ponto muito importante aí daquilo que foi levantado, e aqui eu vou destacar um elemento do Caio, quando ele disse desse componente pragmático, e de que esses parlamentares vão às ruas fazer campanha pelo presidente Bolsonaro, é que me parece que para alguns passou despercebido o quanto o Bolsonaro aprendeu a fazer esse jogo. Isso quer dizer, o quanto que a estratégia do presidente foi muito bem desenhada, sem muito alarde, né? Mas esse trabalho de bastidor, de convencer o parlamentar e dizer, olha, vem aqui comigo para o meu palanque, que no meu palanque você vai ter os meios e os instrumentos necessários para fazer uma grande campanha de reeleição ou de indicação para qualquer outro cargo que você queira. Eu creio que este elemento traz uma vantagem que coloca Bolsonaro num componente de relativo favoritismo, lembrando que essa eleição, William, com a fotografia que nós temos hoje, no mês de abril, tem tudo para ser uma eleição plebiscitária. E em sendo uma eleição plebiscitária, nós teremos que os eleitores serão, e aí talvez eles sejam os espremidos pela engrenagem da política, estarão comprimidos entre uma perspectiva de repúdio ao petismo de um lado e de repúdio ao bolsonarismo de outro. O que nós temos visto a partir daí, e essa é uma percepção que se torna cada vez mais forte para mim, é que a forma como o bolsonarismo, o presidente Bolsonaro e seu núcleo duro foram aprendendo a lidar com as estruturas do governo, dão a eles uma vantagem que nenhum dos opositores tem nesse exato momento. Porque, pragmaticamente falando, quando se olha para o palanque de Bolsonaro, sabe-se exatamente o que ele tem a oferecer. Nos opositores é uma expectativa. Creumar, a gente tem pouco tempo ainda, eu vou falar de guerra na Ucrânia, por isso eu vou mudando de assunto agora, por isso que eu estou de pé aqui, porque eu vou falar com vocês um pouco aqui do telão. Eu fiquei 2 anos no Jornal do Cine, nunca fui ao telão. Primeiro dia aqui no WA, já estou aqui andando pelo estúdio, me sentindo bem à vontade. Então, alguma coisa, a observação dele no final foi provocadora também, hein, Caio? Os adversários dele não sabem o que querem, ele sabe. Não, eu só coloco que a gente tem falado da mudança do Bolsonaro, ou do núcleo do governo Bolsonaro, mas o núcleo do governo Bolsonaro no primeiro ano do governo Bolsonaro não é o núcleo do governo Bolsonaro do último ano. O Bolsonaro começou, vamos dizer assim, com radicais, com os ideológicos, muito claramente, hoje é basicamente o centrão. Obrigado por enquanto.